Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E no nosso encontro de hoje eu quero abordar com vocês o fato de muitas coisas estarem mudando aqui no nosso país, sem que a maior parte das pessoas percebam, inclusive as pessoas que estão mais atentas, observando a política, pessoas que estão na internet, pessoas que estão emitindo opiniões, fazendo análises, enfim. Eu vou trazer para vocês mais alguns elementos hoje para mostrar como a situação está bem diferente de alguns meses atrás e como essas mudanças que aconteceram, elas vão continuar acontecendo a partir de um fato muito significativo. Hoje é a primeira vez que o presidente da República não fará a sua live porque ele foi bloqueado pela plataforma mais importante de difusão das fake news do presidente e dos seus apaniguados, que é a plataforma que a gente está utilizando agora e que é replicada em outros veículos de comunicação. Eu vou falar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a participar sempre dos nossos chats, que eu sempre abro antes das 5 horas da tarde, antes de entrarmos no ar, a enviar os seus comentários, porque são sempre lidos, são muito importantes, e a dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance do nosso portal. Gente, o que é que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, o fato do Bolsonaro já não estar hoje no YouTube, está nas redes sociais, já vai fazer com que a gente tenha tido, pelo menos durante alguns dias, uma preservação da nossa sanidade mental. O Bolsonaro, como eu tenho dito para vocês o tempo todo, ele funciona como uma ferramenta estratégica de distração do que está acontecendo no mundo real. Ele se ocupa em distrair uma parcela da sociedade, enquanto no mundo real as coisas estão acontecendo de uma maneira imperceptível para todos nós. Situações estratégicas estão sendo tramadas e negociadas no Congresso Nacional por representantes do poder econômico e também representantes de interesses paroquiais que formam ali a base do que se chama Centrão, que está devidamente comprado, remunerado pelo presidente da República com verba pública, justamente para poder escapar das situações todas que envolvem a justiça e a polícia aqui no nosso país. Quando eu vim aqui para a internet, há pouco mais de 2 anos, a situação era muito inóspita, né? Eu vou aqui só relembrar para vocês como é que figuras foram desaparecendo. Eu vou fazer aqui só uma passagem rápida em alguns personagens que tinham uma influência muito grande e que você não sabe por onde eles andam hoje, o que eles andam a fazer. Tem esse aqui, o senhor Caio Coppola, era muito visto. Aqui o ministro também da área do meio ambiente, que sofreu esse afastamento do governo, está encalacrado com processos. E aí a gente vai vendo, um deputado estadual lá de São Paulo, que ia para Brasília também ameaçar o Alexandre de Moraes, está pianinho, desapareceu. Essa aqui não precisa de comentários, né? Que seria a rainha da cultura do nosso país, pronto, está lá no ostracismo. Esse aqui, o mais novo comunista do bolsonarismo, que eu já comentei com vocês hoje. Gente, o Roberto Jefferson, ele chamou o Flávio Bolsonaro de ladrão, de uma forma mais velada. Aqui até nessa matéria aqui, que eu mostrei no nosso vídeo anterior, se você não viu, assista, porque eu falo sobre essa situação aqui. O Roberto Jefferson sublinha aqui que quem anda com lobo, lobo vira, lobo é. Vide Flávio. E ele se refere a lobos como aqueles indivíduos que estão dentro da política para roubar dinheiro público, que são viciados em dinheiro público. E cadê Flávio Bolsonaro nas redes, falando sobre o ex-aliado Roberto Jefferson? Vou voltar ao Flávio Bolsonaro aqui. Então, a gente vai tendo mais personagens. Cadê o Daniel Silveira? Aliás, uma dessas figuras aqui, muito falastronas, o Daniel Silveira adorava posar com a arma atrás dos seus vídeos, fazendo uma série de ameaças, virou um gatinho mansinho, né? E a gente vai vendo outro. Esse aqui que desapareceu, ninguém sabe do que ele, o Goebbels cover do governo Bolsonaro. Esse aqui também dispensa comentário, também está no ostracismo. Esse outro aqui que era era violento, ameaçava o Alexandre de Moraes, tomou uma condenação, teve que pagar uma indenização para o Alexandre de Moraes, depois fez um outro vídeo dizendo que o Bolsonaro tinha traído, tinha frustrado, enfim. Aquelas histórias que você já conhece. Não precisa falar do Sérgio Reis, que desapareceu também. Esse aqui, que era o tutor, o mentor intelectual dessa horda toda, também ninguém ouve mais falar dele. O que aconteceu com o indivíduo? A última coisa que a gente sabe dele é que ontem ele foi condenado, foi reforçada a sentença
ou foi reiterada a sentença pelas vias judiciais, para que ele pague o que ele está devendo ao Caetano Veloso, sob pena de terem os seus bens penhorados. Então ele está encalacrado também, o todo mentor dessa gente toda. E aí a gente vai vendo os filhotes, né, que foram desaparecendo, que foram sofrendo uma série de sanções. O mais recente, o senhor Alain, o senhor Zé Trovão, que já está preso, ninguém fala mais dele, e os que estão foragidos, né? Foragidos, estão fora do nosso país, sem falar nos que vão sofrer outras repressões. Gente, o que está acontecendo de muito importante no meio dessa situação toda? Eu vou pegar aqui o Flávio Bolsonaro de novo, depois eu volto para essa gente aqui. O Flávio Bolsonaro, ao invés de retrucar o senhor Roberto Jefferson, ele fez uma publicação prestando apoio a um atleta homofóbico aqui do nosso país, o Maurício de Souza. Ele diz o seguinte, achando que ele tem um poder mesmo, ele está se achando o dono do planeta, né? Ele convidou as pessoas, conclamou as pessoas ao seguinte: não compre produtos da Fiat e nem da Gerdau. São contra a liberdade de opinião. Esses patrocinadores do vôlei, do Minas Tênis, são os responsáveis pela perseguição ao grande Maurício de Souza, 17. Comer o pão que o diabo amassou para vencer na vida pelos próprios méritos não vale nada para esses patrocinadores, etc, etc. Minha solidariedade a você. Só faltou ele dizer assim, minha solidariedade a você, Maurício homofóbico. Ô Flávio, por que você não leva o Maurício para trabalhar no seu gabinete? Hein, Maurício, que agora vai ficar ruim para você, né? Você não tem mais ambiente no planeta com diversidade, para ficar expondo esse comportamento preconceituoso, antissocial que você tem tanta identidade com o governo Bolsonaro. Provavelmente você vai trabalhar no gabinete do Flávio, só que você não vai conseguir receber o seu dinheiro todo, se é que você me entende, porque esse pessoal da família Bolsonaro, eles têm um método muito específico, né, muito peculiar de lidar com dinheiro público, dinheiro de assessores. Então, enfim, mas pode ser uma alternativa para você no meio dessa história toda. Bom, o Bolsonaro saiu do ar e hoje a gente teve mais uma sentença do Tribunal Superior Eleitoral que ao mesmo tempo reconheceu que foram cometidas uma série de práticas ilegítimas, ilegais, imorais, antiéticas na eleição de 2018, mas ao mesmo tempo não fizeram nada para caçar a chapa. Porque existem situações políticas que pesam muito nas decisões jurídicas, apesar de muita gente não ter essa percepção. É impossível você desassociar o estado de ânimo de uma sociedade de decisões judiciais. Estão sempre muito atreladas, sobretudo no mundo da política, no mundo político de uma maneira geral. Mas a decisão tem umas peculiaridades importantes. Bolsonaro Mourão, TSE rejeita caçar chapa, mas diz que disparo em massa será abuso em 2022. Por falta de provas, TSE arquivou ações que pediam cassação por mensagens em massa em 2018. Ministro disse que justiça não será pega de surpresa por milícias digitais em 2022. O que isso significa? Toda essa gente que participou desse processo que culminou na eleição do Bolsonaro, disparando uma série de notícias falsas, usando CPFs falsos para comprar chips, para poderem funcionar como robôs, enfim. Todas essas práticas que, embora não tenham tido serventia para caçar a chapa do Bolsonaro nesse momento, elas serviram ao mesmo tempo para ficarem consagradas como ferramentas já identificadas e que proporcionarão aos candidatos que se utilizarem dela de forma absolutamente ilícita, que sejam caçados instantaneamente, que sejam caçados ou sofram sanções mais instantâneas do que ao processo que nós vivenciamos em 2018. E por conta de muitas pessoas que estão nessa base do bolsonarismo totalmente criminoso na difusão de notícias falsas, esse pessoal está mais retraído. O próprio presidente da República vai ter que mudar o seu discurso daqui para frente nas redes. Porque se ele reincidir aquilo que muita gente acha que não poderia acontecer, ou seja, o seu banimento, vai acabar acontecendo. Então nós vamos ter uma modificação muito grande no comportamento em relação a essas mentiras que o presidente da República conta para cima e para baixo. Ele não vai parar de mentir. A questão é que a intensidade dessas mentiras serão de menor monta, porque agora ele já está sentindo que ele pode ser de fato banido. Apesar dos grandes veículos de comunicação
não quererem jamais o banimento do presidente da República, como eu tenho falado com vocês, tenho denunciado aqui o tempo todo. Gente, quando as organizações Globo, eles dizem que redes sociais devem punir Bolsonaro, mas não bani-lo, mas punir como que a rede social vai punir o Bolsonaro? Vai aplicar uma multa pecuniária nele? A única forma que eles têm de punir um criminoso que usa as redes sociais para a prática de crime é retirar o criminoso. E se houver um dano ao provedor, à Big Tech, eles podem promover uma ação eventualmente. Mas os danos que têm sido praticados através das redes sociais são incomensuráveis, o que facilita de uma forma absurda o trabalho das grandes redes de comunicação em países como o nosso. Porque antes, gente, o que acontecia é o seguinte, quando se tinha um monopólio exclusivo da informação sem existir a internet, as televisões, os jornais, as rádios, os veículos de uma maneira geral de imprensa, eles se utilizavam de uma ferramenta muito sofisticada para transmitir as suas informações, para adulterar a percepção da realidade, convencer a sociedade. Hoje, com as redes sociais, eles se ocupam hoje daquilo que a gente pode chamar de filé mignon da comunicação. Eles ficam numa doutrinação ideológica sobre o perfil econômico do nosso país, o que é certo, o que não é certo para a sociedade, o que é certo, o que é bom para os trabalhadores, o que é bom para a sociedade, o que não é bom para a sociedade, sempre mostrando que o melhor dos mundos é o mundo do capitalismo subselvagem que nós temos aqui no nosso país. É uma espécie de pós-escravidão, onde nós, os escravos, devemos ficar muito felizes com as situações de injustiça que a gente vive e, sobretudo, quando a gente elege uma figura como Bolsonaro para comandar ainda mais o aprofundamento das desigualdades sociais. A gente tem que aplaudir e a gente tem que ficar calado quando ele estiver falando uma série de insanidades, de cretinices, de imbecilidade, de enganações. Então, o Bolsonaro se ocupou durante muito tempo e tem se ocupado com as suas redes nesse processo de distração. Como eu disse a vocês, muitas dessas pessoas que já estão sendo torradas, estão sendo defenestradas, estão sendo jogadas na lata do lixo da história, muitas vão responder ainda processualmente e criminalmente. E isso vai acontecer com Bolsonaro também, porque o período de validade dele está se esgotando. Daqui a pouco ele não tem mais utilidade nenhuma para o modelo econômico, para o mercado, para Paulo Guedes, o seu verdadeiro patrão oculto, e aí sim ele vai ter que se ocupar exclusivamente de escapar das condenações criminais que o colocará ali junto com outras pessoas em situações muito desconfortáveis em futuro muito próximo. Gente, então hoje eu vou ficar por aqui porque eu já fiz um papo mais cedo com vocês, peço para vocês para assistirem porque eu coloquei muitas coisas interessantes ali e fica esse recado e essa observação de que as coisas estão mudando, a gente está tendo mais espaços para poder discutir coisas mais sérias, coisas mais importantes e essa turma toda que está sendo jogada no lixo da história, eles não vão ter a capacidade de reincidirem no crime, de terem mais atitudes, de terem liberdades para praticarem todo tipo de crimes, de insanidades, de malvadezas contra a nossa sanidade, contra o povo brasileiro, a serviço desses grupos que estão dentro do governo, mexendo com a economia, dentro do parlamento, aprovando uma série de leis, cada vez mais suprimindo os nossos direitos e as nossas liberdades sociais e cada vez mais engrossando os cofres, engordando os cofres dessa gente. Bom, 2022 vai vir aí, nós vamos fazer muitos debates aqui, vamos trazer muitas ideias aqui para compartilhar e vamos tentar cada vez mais avançar no meio desse terreno tão árido que foi criado com essa vinda do bolsonarismo e dessa direita subconservadora que chegou nas redes sociais, que agora, felizmente, está sendo freada. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!